obrigatória, estava falando aqui de jogar leve, né? De entrar em campo leve, sem a obrigação de executar. Eu não sei, por mais que o Atlético vá para um jogo depois do Vila ter tomado uma porrada aí no meio de semana, vai ao Alçapão do Bonfim, quinta rodada do Campeonato Mineiro, com obrigação de vencer o Vila Nova. Pressão proporcional a que o Cruzeiro tinha ontem de vencer a equipe do Itabirito. É uma pressão proporcional. O Atlético, ele entra para esse jogo contra o Vila Nova colocando em jogo a sua sequência dentro do Campeonato Mineiro. Se o Atlético não consegue um resultado positivo de vitória, gente, pode começar a matemática a trabalhar aí, mas com muita força, que o Atlético não consegue a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Sou capaz de cravar com a minha ruindade na matemática que se o Atlético não vencer a equipe do Vila Nova, o Atlético não vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Mineiro, que seria um tenebroso um problema muito grande. Ponto pro Atlético iniciar a temporada de 2025. Hoje nós estamos na sexta, acho que foi na terça-feira que o Elton trouxe aqui, que eram números preocupantes, né? E a UFMG, Departamento de Matemática da UFMG, destacou que o Atlético tem apenas agora, tá, gente? Antes do jogo contra o Vila Nova, o Atlético tem apenas 10,4% de chances de se classificar. É isso. Se você disser pra mim assim, Everton, você vai pra um negócio que você tem 10% de chance de se dar bem. Eu não entro. Eu não entro. Uma montanha russa, você tem 10% disso aí dar certo, você tá lá no finalzinho, você chegar com o coletinho tudo amarrado. Não vou. Não vou. Então, essa é a realidade que o próprio Atlético se colocou. A culpa é do resultado de empate contra o América? Não. A culpa é de uma palavrinha que estamos martelando nela há um bom tempo, que chama planejamento. Quando o planejamento colocou uma viagem do time principal lá para os Estados Unidos, colocou os jovens da base para disputar 3 jogos de Campeonato Mineiro, que são 9 pontos em disputa, então o Atlético já colocou em risco, já assinou. Quando ele aceitou tudo isso, viagem mais base jogando os 3 primeiros, ele já colocou, já fez a assinatura. Eu corro o risco de não lutar pelo hexacampeonato do futebol mineiro. Ele assinou. Então ele aceitou todas essas situações. Agora, ônus e bônus. E agora que o Atlético precisa somente de vitórias até o fim da primeira fase. E lembrando, tem um clássico pela frente lá no dia 9. Assim, da minha parte, pessoal, eu acho que teve um pouco de presunção do Atlético com relação a esse começo de campeonato mineiro com o time sub-20. Contextualize. É possível que esse time some 7 pontos aqui, 6 pontos. Então, eu já levantei esses números, Valu. A ideia deles era ter 4 pontos. Era uma vitória, um empate e uma derrota. Eles tinham colocado na conta uma derrota. Pois mas ficou abaixo disso. Abaixo disso. É por isso que eu falo, não olhar o meio de cima pra baixo. Valu, e uma vitória faz diferença no Campeonato Mineiro. Não olhar o meio de cima pra baixo será pra esses jogos, não. Em meio a várias coisas, tá? É o planejamento. É o planejamento, mas é claro que, não dá pra tirar, não é o principal, mas não dá pra tirar também o fato do time não ter conquistado a vitória diante do América, que esses números hoje matemáticos indiscutíveis, já que afinal de contas a matemática é exata, mas não é o principal segue sendo o planejamento, mas a vitória diante do América teria aliviado um pouco da missão que realmente eu reconheço aqui perante vocês, viu, HG? Iniciei a semana falando que não concordava, mas os números, eu não vou, eu sou teimoso até certo ponto, né? Eu acho muito bonito, inclusive, não há como brigar com a matemática, né? Ela é exata, vocês já estavam enxergando esse cenário, porque eu contabilizava o cenário, é onde eu falo dos combinados do futebol, né? Eu contabilizava incrivelmente que o Betim iria tropeçar e ele tropeçou. A outra equipe, o Tombense, tropeçou também. Mas o Atlético não ganhou.
Então, aí complica tudo. Isso, complica. É que não tem como. E a gente tomou muita porrada, inclusive. Sim. Eu fiz uma crítica e um vídeo. Me chamaram de mãe de Ná. Não, eu fiz um vídeo criticando o resultado. Porque não adianta, gente. Se não tiver resultado. Mas aí o estadual não é tão importante, vocês mesmos dizem isso. Não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estadual tem todo ano, a zoeira do estadual, da conquista do estadual, ela vai até meio-dia, se o jogo final for no domingo, vai até meio-dia da segunda, depois acabou, e aí as pessoas já começam a olhar para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tal. Então, eu me apeguei ao resultado de empate, porque o Atlético jogou melhor que o América e mereceu vencer o jogo, mas empatou. Mas os outros também empataram. Pois é, então foi mais uma rodada que o Atlético não subiu na tabela. Então me apeguei a isso. Me apeguei a 20 empates entre o Campeonato Brasileiro, porque é o seguinte, o empate ele é um negócio tão importante, tão problemático em campeonatos com 3 pontos somados em caso de vitória, que o Atlético esteve ao lado do Red Bull Bragantino ano passado no Campeonato Brasileiro, entre os times que mais empataram com 14 empates, e eles foram decidir a vida deles na última rodada, no desespero total, onde o Red Bull Bragantino venceu e permaneceu, e o Atlético aqui, onde nem a diretoria do Atlético acreditava, que meteram o tapume ao redor do estádio, porque não acreditava. E o Atlético foi lá e venceu 1-0, suado do Rubens, o rebote de um pênalti perdido, etc e tal. Mas vocês não reconhecem? A gente reconhece que o time jogou melhor do que o América, a gente reconhece que o segundo tempo contra o Orlando foi um segundo tempo melhor do que o primeiro tempo, onde o Atlético poderia ter tomado 2-3. A gente reconhece. Só que aí vem a UFMG e o seu departamento de matemática e aponta que o Atlético tem 10% de chance. Mas 10% de chance, e se classificar? Então, aproveitou os 10% de chance. Exatamente. Não é um erro da UFMG em avaliar e nem nosso de discutir a dificuldade que o Atlético tem por causa de um erro de planejamento citado por uma pessoa do Atlético. Para mim, essa pessoa me disse, houve um erro crasso de planejamento. Vamos voltar a Belo Horizonte 36 horas de um jogo contra o América diante de uma situação de 13 empates, tendo que jogar com o time sub-20. Uma pessoa do Atlético me disse isso, gente. Eu não sou maluco de chegar aqui, meter a cara na tela e a boca no microfone para inventar uma história. E essa mesma pessoa me diz, tá lento demais o processo. Vamos ver, o Elton viu. Vamos ver se com a chegada do Paulo Brax a coisa melhora. Exatamente. E aí a onda da imprensa, você tem que abrir um pouco a mente e os olhos para tudo que tá acontecendo e avaliar que não é a imprensa que é inimiga. É porque não dá para, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e eu tô me referindo ao risco do rebaixamento, que seria um negócio trágico, imensuravelmente trágico. E olhar para o início do campeonato estadual, onde o Atlético, mas não tinha jeito, tinha. Mas quem planejou errado. Mas o que você faria? Sei lá, meu irmão. Ou eu divido e levo um monte de jogadores de base para Orlando, né? E deixo uma parte aqui, mando uma parte pra lá. Tem gente muito bem paga pra isso, pra pensar isso. Não somos nós. Não somos nós, né? Não somos nós. Então tem que parar com esse negócio que, mas também é uma má vontade. Teve um cara que mandou pra mim assim ontem. O Pix do... O Pix do Pedrinho já bateu na sua conta, né? Que você não critica o Cruzeiro, meu filho. Você não tá entendendo a crítica que eu fiz aqui. Que dia que foi, hein? Eu citei o Alexandre Matos aqui. Foi falei que começa a semana. De crise, uma desgraceira e tal. Acho que foi na segunda-feira e tal. E você acha que isso cai gostoso no ambiente? Então você tem que ouvir todo dia pra você ter uma visão mais ampla do que acontece aqui. Se tem uma coisa que nós somos, por isso que a gente não consegue tantos entrevistados, não tem ninguém querendo falar com a gente. Você convida, os caras nem respondem, você envia mensagem, ninguém responde, porque a gente aqui tem isenção para elogiar quando merece e criticar quando tem que criticar. E é assim que tem que funcionar. É assim que tem que funcionar. E a gente não abre mão de que na seja pasta assim. de ninguém. Preciso, o trânsito é com quem? Guilherme Lara? Guilherme Lara, então a gente vai atualizar o trânsito e daqui a pouco na sequência a gente volta para mais Atlético na reta final aqui do nosso Band News na área. Detalhe, hein? Se você sair daí dos 89.5 ou se você tirar do YouTube, o seu time perde no final de semana. E não duvida não, hein? Até já. Seu caminho.
Salve, Everton. Bom dia para você e para quem acompanha o Band News na área. Tem alerta em Contagem. A Cardeal Júnior Pacelli tem lentidão nos 2 sentidos passagem pela cidade industrial por conta de obras que causam estreitamento de pista. Quem segue no sentido BH enfrenta fila desde o encontro com a rodovia Fernão Dias. No caminho oposto, pé no freio desde a Avenida Amazonas com reflexos na pista marginal do anel rodoviário. Quem transita entre Contagem e BH, a Via Expressa neste momento é a melhor alternativa. Graduação à distância PUC Minas 2025, conhecimento que vai até você. Seleção por prova online ou nota do Enem. Inscrições pelo pucminas.br. Você ouve Band News na área Minas. As melhores ofertas estão na Valence. Linha Rampage com taxa zero, IPVA 2025 grátis e supervalorização no seu seminovo. É isso mesmo. Na Valence você tem condições imperdíveis. Não perca a oportunidade para sair de Ram. Compre na Valence Ram. Sempre a sua melhor escolha. Tradição e confiança que só a primeira concessionária Ram de Belo Horizonte tem. Ram é na Barão. Ram é na Valence. Avenida Barão Homem de Melo 3420. Consulte condições na concessionária. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Minas Gerais é um centro referência em oftalmologia no Brasil. O Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães é há quase 4 décadas o endereço referência em oftalmologia em Minas. O Hospital de Olhos de Minas Gerais é o H Olhos Dr. Ricardo Guimarães. A sede da sua visão tem um único endereço: Rua da Paisagem 220, Vila da Serra. holhos.com.br. Marque sua consulta. Ligue 3289-2000. Volta às aulas é na Port. Aqui você encontra tudo para começar bem o ano letivo. Todo o material escolar em até 10 vezes sem juros com parcela mínima de R$50. Impressora HP Smart 584, 10 de R$ 99,90. Mochila básica Clio por R$ 59,90. Visite nossas lojas físicas em Belo Horizonte, Contagem, Betim e Brasília. Ou compre pelo site portinfo.com.br. Aproveite. Volta às aulas é na Port. Você ouve Band News na área Minas. Estamos de volta aqui com o nosso Band News na área, de volta, reta final. E não sai daí não, deixa eu só dar um abraço aqui na turma que tá ligada. Alô, esta grande bandeira, o Filipão tá ligado aqui. Doutor Felipe Grossi, ele faz parte da equipe, ele e o doutor André Frois, os caçadores de facínoras digitais, ligados aqui na gente. Obrigado, doutor Felipe Grossi, que eu gosto muito, e não é só dele, não, da família toda. Muito obrigado pela audiência aqui. Deixa eu dar um abraço aqui também. Tem um colega de imprensa que é de outra aí que eu não posso falar o nome dele, senão eles vão mandar ele embora lá, porque a turma bom, enfim. Paraná. É que chegou uma informação aqui, mas nada de novo. Deixa eu agradecer. Pois não? Não, eu queria agradecer o presente que eu ganhei aqui do Everton Guimarães, da WA Sport. Como que ele chama o representante da WA Sport? Eu tenho que queria agradecer ele também, mas aqui ó, é uma meia do Iron Maiden, banda que eu amo muito. E o Valu também ganhou uma. Cadê o Valu? Mostra a sua aí. A gente tá... Mostra lá ele. Mostra aí, Valu. Divide a tela pra gente mostrar o presente que ganhamos aqui, ó. Meia do Iron Maiden. Quem tem, tem. Obrigado. Eu gosto mais ou menos do Iron Maiden. 5 shows, tatuagem, isso todos aí. os discos, temos DVDs, quadro. Sexta-feira com presente. Obrigado, HG. Obrigado, WA Sport. Fernanda Aires. Fernanda Aires. Muito obrigado, quadro Fernanda. pendurado no quarto, camisas e camisas. E agora meia. Agora eu tenho uma meia. Olha aqui, pessoal, vamos pro palpitômetro. Tem palpitômetro, Daniel Abreu vai soltar a vinheta, sempre na jogada de poderia ser sua marca, mas ela ainda não tá com a gente aqui, mas estará em breve. Palpitômetro no ar. Palpitômetro. Ó, Vila Nova e Atlético, bola rola amanhã, 4:30 da tarde. Elton Novaes. Atlético vence. 2-1. Com aperto. Eu vou de Atlético 2-0. Você, Valuzeiro? Atlético 5, Vila 2. Diversão
Diversão. Atlético Tombense, jogo interessante esse Atlético Tombense aqui. Eu vou de Atlético 2-1. Atlético também vence o jogo 3-1. Jogo legal. Valuzeiro. 2-0 Atlético. 2-0 Atlético. Betim e América. Jogo jogo bom, interessante esse, né? Jogo bom. Amanhã às 19 horas na Arena Veracruz. 1-1. 1-1. Empate em 1-1. Tá fedendo o empate, não tá? 1-1. Você, Valuzeiro. Betim 1, América 3. Opa. Dá-lhe colhão, hein? Mas eu vou dar uma muretada aqui também, viu? Eu vou ficar Muraldino aqui. Vou de 1-1 também. 1-1. Cruzeiro e Uberlândia domingo às 6:30 da noite. Você fala 6:30 da noite ou da tarde? Da noite. Da Depois noite, claro. 6-1 é a parte. Exatamente. Cruzeiro e Uberlândia. 4-0 pro Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. Então tá aí. Fechamos. Isto posto. Está ligada a máquina. Está ligada a máquina. A máquina. Máquina de fazer gols. Vamos aí a vinhetinha do jogador da rodada, Daniel? Então taca ali pau na vinhetinha aí. Jogador da rodada. Eu acho que não tem nem discussão, né? Não tem. Não É tem. ele, né? Ele. Gabigol. Gabigol. Fala Gabigol e o Gabi ou Gabriel? Gabriel Barbosa. Eu falo Gabigol. Eu também falo Gabigol e também- não vou parar, viu, Lil Eu Gabi? também falo Gabigol. Vou Mas falar, Lil Gabi. ele quer que fala Gabi, né? Ah, Gabi. não, Ele escreveu na camisa. Gabi. Não, Gabi. eu acho que o cara tá tranquilo. O cara falou de Belo Horizonte, falou. Ele, Coração azul. não, ele falou pode que, chamar ele do falou jeito que tá que quiser? gostando muito de Belo Horizonte. Gabrielzinho, então. Gabrielzinho. E ele nem começou a descobrir BH em HG. E é meu vizinho, né? O dia que ele for lá em Não, casa e tomar uma Você cuspida de uma lhama e que ele vai se falando apaixonar. conhecer né? BH em que sentido? Não, cara, conhecer a hospitalidade, lugares, o ambiente. Já foi na Rua do Amendoim? Falou que os pais dele estão gostando de BH. Pô, Tem como não gostar? né? não Eu tem vim pra cá jeito. em 2012, não sai de jeito tá nenhum. louco, não tem jeito. Ele não. ainda não foi em Santa Teresa, meu amigo. Nossa. Quando ele for no Santa Teresa, aí. Meu que o rochedão. bicho é- Porra! Isso, hein? Ô, gente, vamos embora. O papo tá bom, mas quando a gente começa na enrolação é pra informar que daqui a pouco, dentro de uma hora, estaremos nos Donos da Bola, na tela da Band, também aqui neste canal no YouTube. Muitíssimo obrigado pela audiência. Segunda-feira o Thiago tá de volta, é terça que ele volta, hein? Segunda. Acho que é segunda o Thiago Fernandes já estará entre nós. Aí terça ele dá o tombo de novo. Aí quarta ele volta e aí ele segue conosco aqui. Então, quarta-feira, o quarteto estará por aqui. Muito obrigado aos Daniéis, muito obrigado ao Bruno Amorelli. A gente vai embora. Bom final de semana, que seu time vença segunda-feira às 11 por aqui. Agora eu vou pro jogo aberto e a uma, Donos da Bola, tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Agora, Band News no meio do dia, com Eduardo Oineg, Débora Alfano e Fábio França.